Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, #Vencer Sucesso. Estou convidando você para assistir a nossa aula de hoje, que é Lei dos Gases Ideais, assunto inicial de termodinâmica, beleza? Pessoal, na Lei Geral dos Gases a gente está falando de moléculas gasosas, moléculas que têm um grau de liberdade muito maior do que aquelas que estão no estado sólido ou líquido, certo? Um gás vai ocupar todo o volume que for lhe oferecido. Tranquilo? Como que a gente vai estudar o comportamento desses gases? Bom, tem três variáveis importantes para sistemas gasosos: pressão, volume e temperatura. 3. Pressão, volume e temperatura. A pressão de um gás, gente, ou seja, conforme eu comprimo, eu vou expandir esse gás, eu vou alterar as suas condições, certo? Aumentando a sua superfície de contato ou diminuindo. Por exemplo, se eu tenho um determinado gás que está no estado de agitação, eu diminuir o volume, o espaço onde esse gás está colocado, ele vai ter um maior número de colisão entre as moléculas. Isso vai mudar as suas características em relação à sua temperatura, por exemplo. Beleza? Então vamos ver como que a gente tem esses três elementos. Pressão. O que é pressão, pessoal? Pressão é a força exercida sobre uma área, certo? Então, se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão num gás, eu vou alterar o seu volume e a sua temperatura. A gente vai ver como que isso funciona. A pressão, normalmente, ela é força sobre área, então é Newton por metro quadrado, que é dado em Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Normalmente, a gente começa a lidar com uma pressão chamada de pressão atmosférica, ATM. Você já deve ter visto isso aí. Um ATM representa 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou seja, 1 vezes 10 a quinta Pascal, 10.000 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão de ar que a gente tem aí no nível do mar, por exemplo. Engraçado, as pessoas não são esmagadas com essa pressão, né? Você já parou para pensar o porquê disso? Me responde aí nos comentários. Pessoal, outra característica importante é o volume, certo? O volume do gás. Quando eu vario a pressão, eu estou aumentando a pressão, eu posso diminuir o volume. Ou se eu diminuir a pressão, eu posso expandir esse volume. O volume ele pode ser dado como área vezes o deslocamento que está ocorrendo. E esse volume pode ser dado em metros cúbicos. Porém, muitos exercícios vão trazer esse volume dado em litros. Como que faz a conversão, professor? A gente tem que pensar que cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Certo? E aí a gente consegue fazer o sistema de conversão. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, x metros cúbicos. A gente consegue fazer aí regra de 3 e achar essas conversões. A mesma coisa para 1 ml. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Beleza? Então faça essas conversões que você consegue. E a temperatura, pessoal? Como a gente está trabalhando com sistemas gasosos, com variações de temperatura muito grandes, a gente vai trabalhar com uma temperatura dada em Kelvin. A gente não vai trabalhar nem com graus Celsius, nem com graus Fahrenheit, a gente vai trabalhar com Kelvin, tá? Então não se esqueça disso, sempre temperatura em Kelvin quando você for falar de gases, tranquilo? A gente tem uma equação chamada equação geral dos gases. O que significa essa equação? Significa a gente analisar o comportamento do sistema gasoso antes e depois de uma transformação. É o Pivot-Povetot, essa equação. P1 vezes V1 sobre T1, ou seja, avaliando a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume, porém é diretamente proporcional à variação de temperatura, certo? Variando o volume, ele é inversamente proporcional à pressão e diretamente proporcional à temperatura. Mas quando a gente está analisando um sistema comparando o estado inicial com o estado final, a gente faz essa relação Pivot-Povetot. Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão vezes volume final sobre temperatura final. Mas, professor, todas as variáveis mudam o tempo todo? Não. A gente pode ter sistemas em que uma dessas variáveis fique constante. Aí a gente vai falar das transformações. A gente tem 3 tipos de transformações que a gente vai estudar aqui: isobárica, isovolométrica e a isotérmica. A isobárica, bar, é uma unidade de medida de pressão. Então significa que esse sistema está com pressão constante. Quando a pressão é constante, a gente somente inibe a pressão desse sistema. Corta, já que ela é igual. Vai ficar o que essa equação? Volume 1 vezes temperatura, volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2, certo? Outra transformação é a isovolumétrica. Volume constante. Quando o volume é constante, a gente tira o volume aqui, já que ele vai ficar igual, vai ficar pressão sobre temperatura. Pressão sobre
temperatura, certo? São diretamente proporcionais. E a última transformação que a gente tem nesse sistema é chamada de isotérmica. Quando a gente tem uma transformação chamada de isotérmica, a temperatura é constante. Aí sobra na nossa equação pressão e volume. Vem aqui, ó, corta as temperaturas já que são iguais, pressão e volume. Quando aumenta a pressão, o volume diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? A última equação, gente, que aparece nos sistemas gasosos, que é importante para a gente estudar, é a equação de Clapeyron, que é o quê? Ele analisa essas transformações de acordo também com o número de moléculas que estão nesse sistema e com uma constante de gases, certo? Então a gente analisa aqui, PV igual a nRT. A gente tem algumas frases para decorar isso, como por exemplo, por você nunca rezei tanto, ok? O número de mols desse sistema é dado como a massa que você está analisando dividida pela massa molar das moléculas que ali estão. Tranquilo? E a constante universal dos gases, a gente tem duas possíveis, depende das unidades de medidas que você está utilizando. Se a gente utilizar como unidade de medida de pressão, atmosfera, unidade de medida de volume, litros, e unidade de medida de temperatura, Kelvin, essa constante vai ser 0,082, certo? Mas se você utilizar isso no Sistema Internacional de Unidades Medidas, aonde a energia desse sistema é dada em joules e a temperatura em Kelvin, aí você vai ter que trabalhar com uma outra constante, que é 8,31. Mas o exercício vai trazer o valor dessa constante para você. Então dá uma olhada nesse sistema. E você pode fazer uma análise dimensional, já que quando traz as unidades da medida, a gente já sabe quem está envolvido aqui, ó. Pressão vezes volume dividido por número de mol vezes temperatura. Ok? A partir daí você consegue construir a equação e você não precisa decorar uma equação nova aí. Beleza? Essa introdução do estudo de gases, gente, para a gente poder entender os sistemas termodinâmicos, serão as nossas duas próximas aulas, onde a gente vai falar de trabalhos gasosos e a gente vai falar de variação de energia interna e também da primeira lei da termodinâmica. Acompanhe as nossas aulas, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vem com a gente vencer sucesso. Ah, tem um sininho aí, não tem? Clica nesse sininho para você receber em primeira mão todas as novidades que rolar aqui no nosso canal. Beleza, gente? Vem com a gente vencer sucesso!